a ressurreição, se acreditarmos literalmente nas profecias das Escrituras, então devemos esperar que no regresso de Jesus os santos irão regressar à vida em carne e osso. E os que morreram, segundo São Paulo na carta aos Tessalonicenses, diz: e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Os santos irão regressar à vida em carne e osso, de acordo com a leitura literal, interpretação literal da Bíblia. E se abriram os sepulcros depois de muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. Se acreditarmos literalmente nas profecias das Escrituras, então devemos esperar que no regresso de Jesus os santos irão regressar à vida em carne e osso. Ora, os seus corpos enterrados e totalmente decompostos serão reconstituídos ao seu estado original. Dado o nosso conhecimento moderno, estas profecias não fazem qualquer sentido. Isto provoca uma grande confusão nas pessoas crentes. Não tem sentido. Por isso, é de veras importante que esclareçamos o verdadeiro significado da ressurreição. O verdadeiro significado da ressurreição não é a ressurreição física. Isto é impossível. Não é esta ressurreição que Deus espera de nós. A ressurreição é a ressurreição espiritual. A ressurreição. Ressuscitar, o que significa? Ressuscitar significa voltar à vida. Voltar à vida implica estar morto. Ora, a morte entrou no homem espiritualmente. O que foi essa morte? Foi a separação de Deus do homem. O homem ficou morto. Por isso, tendes o nome de vivos, mas vós estáis mortos. Mortos como? Temos o nome de vivos fisicamente, mas estamos mortos espiritualmente. Portanto, para desvendar o significado da ressurreição, é necessário clarificar os conceitos bíblicos de vida e morte. Significado da ressurreição. Os conceitos bíblicos de vida e morte. Conceitos bíblicos de vida e morte. Jesus disse: deixai que os mortos sepultem os seus mortos. Como é possível um morto sepultar outro morto? Tem dois sentidos. Deixai que os mortos espiritualmente sepultem os seus mortos fisicamente. Tem sentido assim, não é? Por isso, deixa que os mortos sepultem os seus mortos. Tem dois sentidos acerca do morto aqui. Podemos ver então que na Bíblia contém dois conceitos diferentes de vida e de morte.
Aqui, a morte significa o fim da vida física. Deixa que os mortos que terminaram a sua vida física, como era o caso do falecido pai do discípulo que ia ser sepultado. Neste contexto, a vida diz respeito ao estado em que o eu físico mantém as suas funções fisiológicas. Fim da vida física, morte. Tem este sentido. Mas também sentido da vida quando diz deixa que os mortos espiritualmente enterrem os seus mortos fisicamente. Por isso aqui a morte significa o fim da vida física, como era o caso do falecido pai do discípulo. O segundo conceito de vida e morte prende-se com aquelas pessoas vivas que se tinham reunido para sepultar o homem falecido. Esta morte significa abandonar o seio do amor de Deus e cair no domínio de Satanás. Portanto, deixem que os mortos estão debaixo do domínio de Satanás, estão mortos espiritualmente. Sepultem os seus mortos que estão fisicamente mortos. O correspondente conceito de vida refere-se ao estado de viver de acordo com a vontade de Deus sob o domínio do seu infinito amor. Portanto, dois conceitos de vida e de morte. A morte causada pela queda do homem, que tipo de morte foi? Antes da queda, o eu físico, o eu espiritual e o eu físico, o eu espiritual, vida eterna, e o eu físico, a morte. Por isso, antes da morte causada pela queda do homem, o homem estava vivo, tanto espiritualmente como fisicamente. Mas depois da queda, o homem morreu. Ficou morto, mas como? Espiritualmente. Fisicamente continuou vivo. Por isso, Adão e Eva continuaram vivos e multiplicaram a sua família. Portanto, depois da queda, a morte causada pela queda não foi morte física, mas sim morte espiritual. A morte espiritual é estar sob o domínio de Satanás. Comer do fruto causou a morte espiritual, não a morte física. Porque no dia em que dela comerdes da fruta, não é? Certamente morrerás. Ora, vemos que de facto Adão e Eva continuaram vivos fisicamente, porém espiritualmente estavam mortos porque ficaram separados de Deus. Estar separados de Deus é estar morto espiritualmente. Portanto, o significado da ressurreição pode ser definido como o processo de ser restaurado da morte espiritual causada pela queda à vida.
do reino do domínio de Satanás para o reino do domínio direto de Deus através da providência da restauração. Portanto, a morte é o domínio de Satanás. Por isso é que na Bíblia diz: tendes o nome de vivos, mas vós estáis mortos. Tendes o nome de vivos fisicamente, claro, mas espiritualmente estáis mortos. Por isso, a vida é estar em união com Deus, no domínio direto de Deus. E a morte é a separação desse domínio e ficar sob o domínio de Satanás. Por isso, a restauração é o processo da restauração. Voltar da morte para a vida, espiritualmente. As mudanças provocam a ressurreição dos seres humanos. Que mudanças? Adão e Eva morreram quando comeram do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. No entanto, não ocorreu neles nenhuma alteração externa. Nenhuma. De igual modo, também é de esperar quaisquer mudanças externas significativas nas pessoas caídas quando estas ressuscitarem ao estado anterior à queda. Portanto, externamente, fisicamente falando, não há nenhuma alteração externa. A alteração é passar da morte espiritual para a vida, que é viver no reino de Deus. Portanto, não há mudanças externas para as pessoas que ressuscitam, naturalmente, espiritualmente, não há mudanças externas visíveis. As mudanças espirituais são feitas no coração e no espírito do homem. O homem torna-se o templo de Deus. E a ressurreição é precisamente a passagem do covil de Satanás para o mundo de Deus. Agora a pergunta é: como é que Deus leva a cabo a sua obra da ressurreição? A providência da ressurreição é a providência da restauração. Consequentemente, é a providência da recriação. Deste modo, a providência da ressurreição é realizada de acordo com o princípio da recriação. O ser humano caído passa através do processo da restauração para se tornar o ser humano original. A providência da ressurreição é igual à providência da restauração, e providência da restauração é igual à providência da recriação. Primeiro, um mérito da época em que da era tem que
tem aumentado proporcionalmente à fundação e coração alcançada pelos profetas, sábios e pessoas justas anteriores a nós, e as subsequentes gerações beneficiam do mérito da época. Portanto, nós, por exemplo, estamos a beneficiar do mérito da época, coisa que há 70, 80 anos, as pessoas que viveram há 70 anos, elas não têm esse mérito da época. Não estão a viver no tempo em que podem receber os benefícios da ressurreição. Isso chama-se o mérito da época. Portanto, este mérito não foi feito por nós, este mérito da época. Este mérito foi conseguido pelos nossos antepassados e, através deles, nós herdamos os méritos dele para a época em que nós estamos a viver, para receber realmente a verdade que eles não puderam receber. Por isso, o mérito da época é muito importante. O segundo ponto é acreditar e praticar a palavra de Deus. Acreditar e pô-la em prática, a palavra de Deus. E o terceiro, ressurreição do espírito de uma pessoa só pode ser realizada através de vida terrena do eu físico. No mundo espiritual não se pode ressuscitar. O mundo espiritual só pode ressuscitar depois de, na Terra, os descendentes das pessoas que estão no mundo espiritual podem ressuscitar através das pessoas que estão aqui na Terra. Portanto, o quarto ponto é as 13 fases ordenadas da ressurreição. A providência da ressurreição é completada através de 3 fases ordenadas. Os 2000 anos de Adão a Abraão podem ser chamados a era da providência para estabelecer a fundação para a ressurreição. Fundação para a ressurreição. Estes são os anos que precedem à ressurreição. Foi fundação para a ressurreição. Ainda não houve ressurreição. Depois, 2000 anos de Abraão a Jesus podem ser chamados a era da providência, da fase de formação para a ressurreição, era de justificação pelas obras. Depois, esta primeira fase chama-se ressurreição na fase de formação. Depois da sua morte, aqueles que tinham alcançado o nível de espírito-forma na Terra entravam e habitavam num nível de espírito-forma no mundo espiritual. Espíritos-forma são aqueles que
estão na era do Testamento, Antigo Testamento. Aqui está. Depois, os 2000 anos desde Jesus, até à vinda do segundo advento, podem ser chamados a era da providência na fase de crescimento para a ressurreição. E aí chama-se a era da justificação pela fé. Aqueles que, após a sua morte, aqueles que se tiverem tornado em espíritos vida, quais são? Os espíritos vida são estes aqui no estado de crescimento. Aqueles que se tiverem tornado espíritos vida aqui na Terra, entram e habitam no paraíso. Jesus foi, depois da sua morte, para onde é que foi? Foi para o reino do céu? Foi para o paraíso. Porquê? Porque o reino do céu, como já vos disse, só pode entrar famílias. A família. Pessoas singulares como Jesus não podem entrar no reino do céu. Os santos todos ficaram todos no paraíso com Jesus. Por isso, esses espíritos que chamamos espíritos vida, estes aqui, espíritos forma, aqui, espíritos vida, têm como lugar no mundo espiritual o paraíso. Jesus, antes de morrer, disse ao ladrão da direita que tinha pedido: ó Senhor, lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. E Jesus o que é que respondeu? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Portanto, essas pessoas estão todas nesse nível, no paraíso. Quando o Senhor da segunda vinda vier, eles podem realmente ressuscitar. Por isso têm de descer à terra em espírito e trabalhar com as pessoas do seu nível espiritual. Portanto, no mundo espiritual existe espíritos forma e espíritos vida. Agora aqui vamos ver como é que esses espíritos se chamam. Segundo advento. Após a sua morte, aqueles que se tiverem tornado em espíritos vida aqui na Terra, entram e habitam com os espíritos no reino do céu, no céu, que é o nível do espírito divino do mundo espiritual. Estes aqui, o espírito divino, são aqueles que já ultrapassaram estes dois estádios e entram no espírito, na era do aperfeiçoamento da ressurreição. São espíritos divinos. Isto só é possível com a vinda do Senhor do segundo advento.
O Senhor do segundo advento abre as portas do reino do céu. Porque Ele vem ressuscitar as pessoas que estão na terra mortos, dar-lhes vida, formar a família e poderem entrar com Messias no mundo espiritual, o reino do céu. Portanto, isto é providência da ressurreição para as pessoas que estão na terra. Agora, falamos da providência da ressurreição para os espíritos. A finalidade e o processo da ressurreição pelo retorno. Ou seja, os espíritos estão no mundo espiritual. Eles devem regressar à Terra. E poder trabalhar com as pessoas fisicamente na Terra. Como? Do mesmo nível espiritual. Portanto, o retorno e cooperação das pessoas espírito com as pessoas físicas na Terra, os espíritos das pessoas que morreram sem terem alcançado a perfeição durante a sua vida terrena, só podem ser ressuscitados através do seu regresso à Terra. O que é que acham? Eles estão a regressar à Terra ou já acabou? Esses espíritos ainda regressam à Terra e estão a trabalhar na Terra ou já não? Não tem resposta. Os espíritos que não estão ressuscitados, estão no mundo espiritual, no plano de espírito-forma, espírito-vida, esses espíritos regressam espiritualmente à Terra. Chama-se o regresso, o retorno dos espíritos à Terra. Porquê? Porque o Messias está na Terra. E a ressurreição primeiro dá-se na Terra. Só depois, esses espíritos, depois de aperfeiçoarem-se, conhecerem o princípio, trabalharem com espíritos na Terra, pessoas na Terra, com o mesmo nível espiritual do que eles desenvolvem-se através das pessoas que estão na Terra. Não há ressurreição possível para os espíritos que estão no mundo espiritual, lá sozinhos no paraíso ou noutro lugar, no mundo espiritual. Eles não podem ressuscitar. Têm de regressar à Terra. Por isso, todos vós temos espíritos convosco. Ai, que horror! Tem medo? Ai, não, tem espíritos comigo. Sim. Eles precisam de nós, do nosso corpo, para poderem ressuscitar. Nós temos de ajudar. Nós ressuscitamos e eles também ressuscitam. Isto chama-se o processo de ressurreição, que é o retorno e cooperação com as pessoas físicas que estão na Terra. Por isso,
os espíritos das pessoas que morrerem sem terem alcançado a perfeição durante a sua vida terrena só podem ser ressuscitados através do seu regresso à Terra e do cumprimento da sua responsabilidade inacabada, mediante a cooperação com as pessoas na Terra. Cooperação. Chamamos este processo ressurreição pelo retorno. Agora, a ressurreição pelo retorno dos espíritos de israelitas e cristãos. Por lá, nós temos, após o advento de Jesus, os espíritos forma do Antigo Testamento retornarão todos à Terra e prestarão auxílio às pessoas de fé, a alcançar um nível de espírito-vida. Desta forma, também elas receberão o mesmo benefício, tornar-se-ão em espíritos vida e entrarão no paraíso. Chamamos a esta dispensa a ressurreição pelo retorno ao nível da fase de crescimento. Por isso, Jesus só abriu o paraíso. Não mais acima do paraíso, não. Por isso, só com a segunda vinda de Cristo, com os verdadeiros pais, é que será aberto o reino do céu na terra primeiro e depois no mundo espiritual. Portanto, o crescimento, o desenvolvimento das pessoas que estão no mundo espiritual, que não atingiram ainda o reino do céu, não podem entrar no reino do céu. Elas todas têm de voltar à terra em espírito e colaborar com as pessoas que estão na terra, de modo que, à maneira que as pessoas na terra ressuscitam, eles também herdam essa mesma providência. Até agora, só existiu no mundo espiritual espíritos-vida. Só depois da vinda do Messias na Terra é que, finalmente, poderá ser aberto o reino do céu, porque nós podemos tornar-nos espíritos divinos. As pessoas que estão no paraíso, os santos e etc., regressam à Terra e depois podem realmente subir para outro nível, um nível de espírito divino e poder entrar no reino do céu, no mundo espiritual. Porque se é aberto o reino do céu na terra, pelos verdadeiros pais. Por isso, este chama-se fase de aperfeiçoamento da ressurreição. Um espírito que acreditou numa religião diferente do cristianismo durante a sua vida terrena procura um parceiro terreno que siga a mesma religião que ele professou durante a sua vida na terra. O espírito desce sobre a pessoa escolhida e guia-a.
quando ajuda essa pessoa a cumprir o objetivo da providência da restauração, ambos recebem o mesmo benefício. Espíritos bons descem sobre a terra, sobre pessoas boas na terra e cooperam com elas. Neste processo, os espíritos recebem o mesmo benefício que as pessoas que elas ajudaram. Para os espíritos maus, para que os espíritos maus recebam o benefício da ressurreição pelo retorno, as suas ações têm de ter o efeito de punir as pessoas terrenas, de modo a ajudá-las a realizar condições que indemnizem os seus erros, os quais frustraram os esforços anteriores de Deus para libertar dos seus pecados. Portanto, esses espíritos maus têm a missão de fazer sofrer as pessoas para poderem arrepender-se e poderem realmente ressuscitar. Portanto, os espíritos maus também têm esta missão. Para que eles possam receber benefício. Eles têm realmente de descer à terra e fazer a vida difícil às pessoas que estão na terra. Portanto, isto é a ressurreição dos espíritos que habitam fora do paraíso. A teoria da reencarnação. Ouviram já muitas vezes falar da teoria da reencarnação, não é? Sim. A teoria da reencarnação, analisada à luz do princípio da ressurreição pelo retorno. Os espíritos que não conseguiram completar as suas missões durante a sua vida terrena devem regressar às pessoas na Terra que partilham do mesmo tipo de missão que elas tiveram durante o seu tempo de vida. Por isso, o espírito vem para o eu espiritual, o qual está unido ao eu físico. E recebem os benefícios alcançados também pelas pessoas que estão na Terra e que colaboram com esse espírito. Quando o espírito ajuda a pessoa na Terra a cumprir a vontade de Deus, essa pessoa não só cumpre a própria missão, como também a missão do espírito que a auxiliou. Pessoa na Terra. A Terra é fundamental. Tudo tem de soprar na Terra primeiro, antes de realizar-se no mundo espiritual. O mundo espiritual é consequência do que é feito aqui durante a vida terrena. O crescimento espiritual da pessoa tem de ser realizado na Terra.
portanto, a pessoa que está na Terra, primeiro, é na Terra que a segunda vinda do Espírito acontece. E por isso, a reencarnação do Espírito. É por isso que a teoria da reencarnação é porque, de facto, esse Espírito vem para poder ressuscitar através da cooperação com a pessoa na Terra. E o que é que acontece? As pessoas chamam a isso a reencarnação. As pessoas que acreditam na reencarnação não compreendem como é o processo da ressurreição. E é por isso que elas sentem, a pessoa que está na Terra e que tem esse espírito, elas percebem que têm um espírito com elas. Esse espírito faz-se conhecer. E então, e o que é que eles dizem? Dizem que isto é a reencarnação. Temos uma primeira vida, segunda vida. Para a reencarnação é acreditar que há muitas vidas. Ora, isso não é verdade. Todos só temos uma vida na Terra. E mais está. Depois, se formos para o mundo espiritual e ainda não nos aperfeiçoamos, não nos restauramos, não ressuscitamos, então temos de descer à Terra. E depois é que podem, realmente, à maneira que essa pessoa na Terra vai crescendo e ressuscitando, também esse espírito vai crescendo e ressuscitando porque está colaborando com essa pessoa na Terra. Não há muitas, como se diz, muitas vidas conforme a reencarnação diz, quando a minha primeira vinda eu tinha isto, isto e isto. Depois, na minha segunda vinda, é assim que as pessoas que acreditam na reencarnação dizem: eu não sei qual foi a minha vida, a minha primeira vida, mas eu tenho tido muitas vidas. Não é certo, não é verdade. Assim, esta pessoa terrena pode ser chamada pelo nome do Espírito, segunda vinda do Espírito, e parece ser a reencarnação desse Espírito. Parece ser. Mas não é. É a mesma pessoa que está no mundo espiritual e que volta uma vez, volta duas vezes, volta três vezes, até poder ter um nível de ressurreição para ir para um nível superior no mundo espiritual. Agora vamos falar da unificação das religiões através da ressurreição pelo retorno. A unificação do cristianismo através da ressurreição pelo retorno. No tempo do segundo advento, todos os espíritos do paraíso descerão e ajudarão os fiéis na terra. A cada crente será guiado por esses, e cada crente será guiado por esses espíritos até Cristo no segundo advento, e dedicará a sua vida à causa da vontade de Deus. Por isso, temos que, na segunda vinda de Cristo, todos os espíritos do paraíso não podem subir para o nível de espírito divino, ir para o reino do céu, não podem,
sem eles descerem à terra e colaborarem com as pessoas na terra, na ressurreição das pessoas na terra. E a maneira que as pessoas na terra crescem e desenvolvem, eles também crescem e desenvolvem até o nível de Espírito Divino. Por isso, estes espíritos no paraíso A, B, C referem-se às diferentes denominações cristãs. Sabeis quantas denominações cristãs existem na Terra? Várias. Quantas? Mais, ouçam, mais de 500. Todas cristãs. Muita gente, muitas igrejas cristãs deram a prova de que realmente nem é possível unir. Separaram-se todas. Tinham uma ideia diferente, separaram-se. E todas as igrejas evangelistas, os adventistas, todos tantos nomes. Isto tornou difícil a restauração do próprio cristianismo, com tantas denominações cristãs. Por esta razão, o cristianismo está destinado a ser unificado. O verdadeiro Pai, os verdadeiros pais, desde o princípio da sua missão, sempre procuraram a ideia, unificação do cristianismo. Porquê? Porque são as pessoas que herdaram a doutrina, os ensinamentos de Jesus Cristo. Por isso elas são as pessoas mais preparadas para poderem receber o Senhor na segunda vinda. Por isso, a unificação do cristianismo será com a vinda destas diversas denominações virem à Terra, conhecerem o Messias e depois poderem regressar para um nível superior ao nível do paraíso, que é o reino do céu. Por isso, Cristo, no segundo advento, é a figura central, cujo advento é aguardado por tantas outras religiões. Todos os espíritos que durante a sua vida terrena acreditaram em religiões não cristãs devem conduzir os fiéis na terra das suas respectivas religiões até Cristo no segundo advento e ajudá-los a acreditar nele e auxiliá-los no cumprimento da vontade de Deus, apesar do seu regresso variar dependente da sua posição espiritual. Naturalmente. Todas as outras religiões, todos têm e esperam encontrar a vinda de Cristo, o retorno de Cristo. Por isso têm de descer todos à terra. Assim se tornará possível a unificação das religiões. Todas as religiões se unirão à volta do cristianismo renovado.
A unificação das pessoas não religiosas através da ressurreição pelo retorno. Os espíritos não religiosos e de consciência, os espíritos que durante a sua vida viveram de modo consciencioso, mas não professaram nenhuma religião, também regressarão à Terra no momento oportuno para receberem o benefício da ressurreição pelo retorno de Cristo. Eles vêm à Terra, colaboram com as pessoas do mesmo nível espiritual do que eles, esses espíritos. E então, a unificação das pessoas não religiosas será também possível. E assim terminamos este capítulo. Tenho uma pergunta, faça favor, diga. Quando se diz que depois haverá a unificação de todas as religiões no novo cristianismo, aí incluímos religiões como o islamismo, o budismo, Sim. todas no cristianismo. Todas elas estão também à espera do segundo advento do seu fundador. Não é? Por isso, o Messias representa a vinda de todos os líderes que estão no mundo espiritual, representam a vinda de todos eles. Por isso eles unem-se no mundo espiritual, eles compreendem melhor do que as pessoas que estão na Terra. E é por isso que eles podem ajudar as pessoas na Terra a poder unir-se com o Messias, porque eles sabem que sem o Messias eles não podem ir para mais alto. Não é? Sim. Obrigada. Nada. Pronto, acho que terminamos a sessão de hoje. Isso. Mais perguntas? Vamos? Essa parte é bem interessante. Não. Eu só queria dar mais um adendo. Vamos mostrar aqui. Adendo, vocês falam isso? Tá. Principalmente para nós, né? É mais um extra para nós que conhecemos, né? Que nós já sabemos a verdade, né? Como muito bem o Sr. Liberto disse, que esses espíritos que tem de vários níveis e de várias religiões estão esperando para poder renascer, né? Ressuscitar através do Messias. Então, isso é algo que a gente ouvia bastante, principalmente quando estava fazendo arrecadação de fundos, que aquele momento onde conseguia conversar com as pessoas era o momento da vida, às vezes, de milhares de anos, onde as pessoas fizeram muita condição de indenização, tipo, os antepassados, para encontrar o Messias através da gente. E às vezes a gente deixa, não conversa. Até no nosso dia a dia tem pessoas assim que são preparadas e às vezes a gente não percebe e às vezes já passa, a pessoa nunca mais entra em contato com você na sua vida e você deixou passar a oportunidade de poder ajudar aquela pessoa. Às vezes os antepassados dela, todos os espíritos assim, tipo, meu Deus, eu preciso conversar com essa pessoa porque ele tem um Messias, né? Então às vezes a gente não percebe isso. E, então é mais ou menos esse nível, sabe? Como o Sr. Liberto falou, né? Então, olha quantos anos se passaram, tipo, primeiro começou lá através de Abraão, depois de Jesus, depois através do Messias lá no segundo advento. E a gente que tem isso, a gente consegue ajudar de alguma maneira, né? Às vezes a gente deixa passar. É só um... Foi bem forte também, né? Que quando a gente faz a casa de fundos... Olha, tu todos os pacientes que tive. Pronto, então... Tem aqui uma cara, por acaso Toma um pouco mais Já cedo. voltou, já veio. Já foi. Ainda está, tipo, ainda Já está tempo, foi. mas tipo, é mesmo Depois imagina, já os netos, e eles estão à espera. E assim, mas tipo, está tudo, está ativo. Vamos então